Bom dia, igreja, graça e paz, e essa manhã tão especial, né? É a palavra que fica na nossa mente, no nosso coração, manhã de ressurreição de Cristo. Nós só podemos dizer aleluia, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é a certeza da nossa vitória, a garantia que temos de que somos mais que vencedores, porque Ele venceu a morte e é a razão da nossa vida, a razão do nosso encontro e de tudo que temos e somos. Nós só temos e somos porque Ele venceu, Ele ressuscitou e nós temos assim a garantia de que com Ele somos mais que vencedores. Nós vamos agradecer a Deus por essa manhã tão especial de Páscoa e logo depois passaremos a nossa aula também especial. Nós vamos dar uma parada no livro nesse domingo para estudar esse tema tão relevante que é o tema da Páscoa, ok? Vamos orar nesse momento. Muito obrigado, Deus, maravilhoso Deus, Deus bondoso, Deus amado, Deus bendito, pela bênção que o Senhor nos dá, da salvação em Cristo e da certeza, ó Deus, de que temos essa salvação. Porque Cristo, teu Filho, veio, pagou o preço da alta dívida do nosso pecado para nos dar vida, vida eterna, vida abundante. E é nessa hora, ó Deus, que nós nos reunimos para te agradecer, para te glorificar e para aprender mais e mais da preciosidade da morte e não somente da morte, mas da ressurreição do teu Filho. O teu Filho está vivo, nosso Salvador, reina, domina, foi glorificado, assentou-se no trono contigo, é o nosso intercessor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela certeza que temos de que não estamos sozinhos e de que temos um Deus todo-poderoso que domina o trono do universo porque venceu a morte, algo que nós jamais conseguiríamos. Ninguém consegue vencer a morte, mas Cristo, teu Filho, ele venceu e com ele nós somos mais que vencedores. Louvado seja o teu nome por esse dia tão especial, o dia da Páscoa, quando relembramos, ó Deus, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o teu Santo Espírito aplique, ó Deus, as verdades da tua palavra no nosso coração e encha o nosso coração de alegria, de esperança e da certeza de que temos o Senhor e se temos o Senhor não precisamos de nada mais. Pedimos tua bênção e a instrução do teu Espírito para toda a nossa aula, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então como eu falei, nós vamos hoje tratar da Páscoa, né? Desse assunto tão magnífico, tão especial, esse tema tão relevante aí das Escrituras. A Páscoa, ela é a data na qual comemoramos, né, dois grandes eventos da vida de Cristo, ou da sua primeira vinda, né? O primeiro grande evento é a morte dele. Ele morreu na cruz por nós, o cordeiro sacrificial, o cordeiro que se fez morto por nós, ou morreu na cruz para pagar a dívida do nosso pecado, e depois a ressurreição. Ele venceu a morte ao terceiro dia. Então a Páscoa nós lembramos as duas coisas, a morte de Cristo, a paixão, o sofrimento dele, a morte dele, e depois a ressurreição, a vitória dele sobre a morte e sobre todas as coisas. E aí, para a gente poder entender um pouquinho mais, né, toda essa ideia de Páscoa, de Cordeiro de Deus que precisava ser morto, a gente precisa lembrar que Adão e Eva, Deus havia dito a eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesse, eles morreriam. Eles deveriam ter sido exterminados ali naquele momento, mas Deus foi gracioso para com eles, trabalhou, restaurou no coração deles, e ali um primeiro animal foi morto, um sangue foi derramado, uma pele de animais cobriu a nudez, cobriu o pecado de Adão e Eva. E a história bíblica continua quando mostra que o povo de Deus foi parar lá no Egito com José, vendido lá pelos seus irmãos. Ele se tornou um grande governador do Egito. No entanto, depois de muitos séculos, mais de 400 anos, cerca de 430 anos de caminhada no Egito, trabalhando ali, servindo no Egito, o povo de Deus foi maltratado e começou a ser escravo do faraó lá do Egito. Nesse período, Deus levanta um libertador chamado Moisés. Moisés, ele vai, né, libertar o povo de Deus, vai falar com o faraó, mas Deus mesmo endurece o coração de faraó para não deixar o povo ir.
E aí Deus vai mandando as pragas para mostrar que os ídolos todos do Egito não eram nada. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. E assim vai acontecer na 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos. Todo aquele que não tivesse o sangue nos umbrais da porta, Deus passaria ali naquela noite, o anjo da morte também passaria, e seriam mortos todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro, o primogênito, o primeiro filho, quer dos animais ou mesmo dos humanos, o primeiro morreria se não tivesse o sangue do cordeiro. Essa história se encontra lá em Êxodo 12, e eu gostaria que nós lêssemos esse texto, pelo menos parte dele, né? E você pode ler depois o desenrolar de toda a história, que é belíssima e contada pelo nosso grande profeta e primeiro profeta Moisés. Vamos lá, Êxodo 12, nós vamos ler até o verso 14, ok? Vejamos lá o que diz Êxodo, livro do Êxodo, segundo livro de Moisés, aqui no Pentateuco, né? Êxodo 12 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, esse animal ficaria guardado por 14 dias e seria imolado, né, no crepúsculo da tarde, ok? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que comerem. Verso 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias os pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, é comer e sair pelo deserto, fugindo de lá do Egito, né? Verso 12: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Importante aqui, irmãos. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Esse verbo passarei é de onde vem a palavra hebraica Páscoa. É de onde vem a ideia de Páscoa, onde Deus passou cobrindo o povo dele, protegendo, guardando o povo dele. Então, no verso 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como a solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É a Páscoa do Senhor, a tão famosa Páscoa do nosso Deus. Então vejam só, o que o texto mostra para todos nós é como ele instituiu a Páscoa. Cada porta que continha o sangue do cordeiro, nos umbrais das portas, Deus passaria e protegeria aquela casa. Ninguém morreria, mas as casas que não tivessem o sangue do cordeiro, todos ali, todos os primogênitos seriam mortos, até mesmo dos animais. É a Páscoa do Senhor.
E daí vem a ideia do Cordeiro de Deus que precisa ser sacrificado. Lá no tabernáculo, quando o povo de Deus fica os 40 anos no deserto, Deus orienta Moisés a fazer um tabernáculo. Ele quer ser adorado pelo seu povo, mas é impossível chegar até Deus sem que um sangue seja derramado. A remissão dos pecados vem por meio do sangue derramado. E um cordeiro, um animal, precisaria ser imolado ali, porque ele representa o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, que morreu na cruz, foi imolado, né? Ou morreu na cruz no nosso lugar. Mateus 27, vamos ler agora um texto que fala da morte de Cristo, da morte do Cordeiro. Mateus capítulo 27, 45 a 54, que fala aí da crucificação do Senhor Jesus. Nós vamos ler esse texto. Vamos lá. Mateus 27, 45 a 54, ok? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então olha só, o texto vai mostrar, né, a morte de Cristo. Ele chega no Gólgota para ser crucificado às 9 da manhã, ele é crucificado. Ao meio-dia começam trevas sobre a face da terra, que vai até às 15 horas, até às 3 horas da tarde. É nesse momento que Jesus morre, no exato momento em que o Cordeiro de Deus era imolado lá no templo. No mesmo exato momento que os sacerdotes estavam imolando o cordeiro do templo, o cordeiro pascal, Jesus foi morto, Jesus morre ali na cruz. Ok? Então esse é o texto que mostra aí a morte de Cristo como o cumprimento da Páscoa lá por Moisés. Por isso que Jesus, um pouco antes de morrer, ele substitui a ideia de Páscoa, a festa da Páscoa, como diz o texto, né, que eles deveriam comemorar todo ano essa festa, uma grande solenidade, mas essa festa foi substituída pela ceia do Senhor. A Páscoa, Jesus, quando instituiu a ceia, diz: olha, agora vocês não mais comerão dessa Páscoa até que eu venha. Agora a ordem é a ceia do Senhor, os elementos da ceia simbolizando, lembrando a presença de Cristo, a morte de Cristo no nosso lugar, ok? E aí o texto da ressurreição de Cristo, que está em diversos dos evangelhos aí, né? Vamos ler no evangelho de Lucas, capítulo 24. Vejamos o que diz Lucas sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Lucas 24, de 1 a 7, ok? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 7. Olha lá o que diz o texto. Mas no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? O primeiro dia, o oitavo dia, é o domingo. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, as mulheres, né, levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha só, aqueles anjos que apareceram perguntam: por que vocês buscam quem vive? Estão buscando num túmulo a quem vive? Verso 6. Ele não está aqui,
mas ressuscitou. Olha a palavra maravilhosa que é trazida, a boa notícia que foi dada a essas mulheres. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então os textos vão mostrar Cristo morrendo, mas ao mesmo tempo ele ressuscita no terceiro dia, naquele domingo de manhã, né? Logo cedo, belíssimo dia, o dia mais importante, o dia da ressurreição, da vitória do nosso Deus, ok? Ok, vamos parar por aí nesses textos e pensar algumas coisas importantes aqui. A doutrina da ressurreição, ela é sem dúvida alguma uma das mais importantes doutrinas da Bíblia. A doutrina da ressurreição, ela é uma das mais cruciais e por conta disso é também uma das mais atacadas pelas pessoas, pelos ateus, pelos inimigos. Muitos querem negar a ressurreição de Cristo porque essa doutrina, sem dúvida alguma, é um dos pilares da fé cristã, um dos importantes pilares. Aliás, é muito curioso isso, há doutrinas que sustentam o cristianismo, né? Por exemplo, a doutrina da justificação. O Martinho Lutero, quando proclama a reforma, ele só consegue proclamar a reforma, coisa que os pré-reformadores não conseguiram. Por quê? Os pré-reformadores trataram de muitos assuntos importantes, mas não a essência da salvação pela graça por meio da fé, né? A justificação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Então a doutrina da justificação é sem dúvida um dos grandes pilares da fé cristã, da fé reformada. A divindade das três pessoas da Trindade, né? Como essa doutrina é atacada por muitas pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tá? Ambos formam as pessoas da Trindade. Tá? E aqui há uma tremenda importância nessa doutrina, porque eles são da mesma essência, da mesma importância, da mesma glória, poder, senhorio, soberania. Eles, Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade Santa, né? Que cuida da gente, que criou todas as coisas, que nos salvou na pessoa de Cristo Jesus. Uma outra doutrina importante que também é muito atacada, a inspiração e a inerrância da Bíblia. Muitos querem negar que a Bíblia é palavra de Deus, falando que é apenas palavra de homens. Outros dizem que a Bíblia tem erros. Quando você acha que a Bíblia tem erro, você perdeu todo o sentido da fé. Né? Então, uma das doutrinas importantíssimas também é a inspiração e a inerrância. Dentre as várias doutrinas importantes da palavra de Deus está a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Tudo aquilo que é essencial, nós sabemos que o inimigo faz de tudo para causar confusão, para colocar cegueira nos olhos, para fazer com que as pessoas duvidem daquelas doutrinas mais importantes, ensinos mais importantes da palavra de Deus. E sem a doutrina do cristianismo, a nossa fé cai por terra, nós perdemos todo o referencial. E nós vamos ler alguns textos agora da carta de Paulo aos Coríntios, falando da importância da ressurreição, lá no capítulo 15, ok? 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do primeiro verso, nós vamos ler alguns textos desse capítulo. Vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Olha o que nos diz Paulo no primeiro verso. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele está dizendo, olha, se você creu em vão, então tudo bem, você segue a sua vida, né, vai fazer qualquer outra coisa. Agora, se você crê mesmo de verdade, então você tem que crer no evangelho que foi pregado, no evangelho que eu anunciei, e é o que Paulo vai mostrar. E aí, olha só o verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Lembra que eu falei de Páscoa? Páscoa é a morte de Cristo
Mas olha o verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, ele não só morreu, ele morreu e ressuscitou. Os dois grandes ensinos, né? Juntos, caminham juntos na mesma importância. Ele apaziguou a ira de Deus com a sua morte, ele venceu a morte, ele é Senhor absoluto de todas as coisas, ele é Deus tremendo, Deus maravilhoso em todo o tempo. E aí, Paulo vai começar a mostrar uma série de coisas importantes que eu queria que você visse aqui comigo. Porque, por exemplo, né, o cristianismo ele só se sustenta se você crê na ressurreição. Se você não crê, vai fazer qualquer outra coisa na sua vida. Abandona a fé, abandona a igreja, não queira mais ler a Bíblia. Porque tudo só faz sentido se você crê. A Bíblia é para aqueles que creem. E nós precisamos crer nas maravilhas do Senhor. E aí olha só as provas que Paulo vai deixar para nós. O verso 5. Ele apareceu a Cefas, ao apóstolo Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Olha só, Paulo está dizendo, ele não apareceu somente aos apóstolos, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Vai lá perguntar para eles, vai comprovar, falar com eles, eles viram, eles tocaram em Jesus, eles estiveram com eles por dias aqui caminhando na terra, né? Mesmo ele ressurreto. Porém, alguns já dormem, alguns que viram Jesus já estavam mortos. Aí, verso 7, depois foi visto por Tiago, irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, pelo apóstolo Paulo, como por um nascido fora do tempo. Lembram que Paulo era um perseguidor da igreja, ele vai falar disso daqui a pouquinho, ele era um perseguidor da igreja, mas quando ele ia para Damasco perseguir os crentes, há um encontro de Cristo com ele. Cristo vai até Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele episódio, Paulo perde a visão, fica cego, depois ele é restaurado ali na sua visão, ok? Então olha só, o que o texto mostra é que se nós não crermos na ressurreição, nós podemos ir para qualquer outro lugar, fazer qualquer outra coisa, porque as pessoas que não creem nos milagres de Deus, não creem na palavra de Deus, elas estão perdendo tempo. Então se você crê, você continua assistindo essa aula. Se você não crê, vai fazer outra coisa no seu domingo, para de vir à igreja, né? Agora, se você é da fé, se você crê em Jesus como aquele que foi morto e venceu a morte ressuscitando, então você continua a assistir a nossa aula, porque essa aula é para aqueles que creem, né? A aula é para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que confiam na veracidade da palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e assim nós temos a garantia de que ela é a verdade santa do Senhor. E Paulo vai dizer assim no verso 17, vamos pular lá para o verso 17, capítulo 15 de 1 aos Coríntios, né? Verso 17. Se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo, olha, alguns estão dizendo aí que Cristo não ressuscitou. Pois é, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A nossa fé perde o sentido, ela se torna inútil. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só, irmãos, que situação, né? O texto vai mostrar que se ele não ressuscitou, o problema do pecado não foi resolvido ainda. Nossa pregação é inútil, a nossa vida ainda está em pecado, em condenação. E nós não temos um Salvador, a nossa fé e o sacrifício de Cristo se tornam inúteis, porque ele não morreu por nós, não venceu a morte, ou mesmo que tenha morrido, ele não conseguiu vencer a morte, então ele é um Deus fraco. Nós somos condenados porque continuamos debaixo do jugo da morte, a punição que nos foi dada desde os nossos primeiros pais. Estamos em débito com Deus, estamos debaixo da ira de Deus, né? De um Deus que é justo, que é santo, e Cristo não conseguiu resolver o nosso problema. Se estão dizendo por aí que ele não ressuscitou, o resultado é esse. A nossa pregação é vã e os nossos pecados não foram perdoados. Lembram que houve um episódio quando Cristo ressuscita,
os guardas foram lá desesperados contar para os sacerdotes, né? Eles estavam preocupados com a punição que receberiam de Roma, e o sacerdote Anás e Caifás, o sumo sacerdote, subornou aqueles guardas, dizendo: a gente protege vocês, nós damos um dinheiro para vocês mentirem, para vocês falarem que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Vamos ler esse texto que está lá em Mateus capítulo 28. Vejamos lá a grande mentira que foi contada aí, né? Mateus 28, de 11 a 15. Olha só esse episódio importante aí que ficou registrado. Mateus 28, de 11 a 15. Que nos diz assim, Mateus 28, de 11 a 15. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Olha só, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E aqueles guardas, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, até o dia em que Paulo escreve essa carta. Vejam só a mentira que foi contada. E aí Paulo está dizendo: olha, tem essa mentira aí que foi dita, e se você vai acreditar nessa mentira, no suborno de Anás e Caifás, do conselho ali reunido, né? Se você vai acreditar nisso tudo, então a nossa fé é vã e você continua condenado nos seus pecados, é melhor que você vá fazer qualquer outra coisa na vida. Paulo está sendo duro com aqueles que estavam acreditando ou duvidando da ressurreição de Cristo. Pois bem, foi a ressurreição de Cristo, e aqui um outro detalhe importante, foi a ressurreição de Cristo que deu ânimo ao apóstolo Paulo a passar por várias provações, por várias tribulações. Ele diz isso no verso 32, ó. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Né? Olha só, um pouquinho antes aqui, ó. Verso 31, tá? Verso 31, 1 Coríntios 15... vamos voltar lá, né? A gente abriu em Mateus, eu não esperei você abrir. Então, 1 Coríntios 15, versículo 31. Paulo vai dizer assim, ó: dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Ou seja, tudo que eu fiz, toda a minha luta, toda a minha perseguição, todo o sofrimento que eu fiz, foi porque Cristo está vivo. Isso empolgou o coração não só de Paulo, mas de todos os apóstolos. Os irmãos devem lembrar que quando Cristo morre, eles estão morrendo de medo, eles estão preocupadíssimos, porque se fizeram o que fizeram com o Mestre, imagina o que farão com eles, seguidores do Mestre. Sem poder algum, o mestre era cheio de poder, eles não têm poder para fazer nenhum milagre, eles estão acuados, eles estão temerosos, abatidos, entristecidos, cabisbaixos. Aquele encontro de Jesus no caminho com os 2 discípulos de Emaús, fica claro isso, eles estão angustiados, entristecidos, e Jesus se coloca ao lado deles, e depois quando eles descobrem que é Jesus vivo, ressurreto, o coração deles ardia quando eles ouviram a palavra, e aquilo trouxe vida, esperança ao coração dos apóstolos. Eles, reunidos de medo, eles estavam entristecidos com medo, mas quando eles sabem que Cristo está vivo, então o coração deles se alegra e eles têm forças para lutar, eles têm forças, né, para vencer as tribulações. É a mesma coisa que Paulo vai dizer, verso 30. E porque também nos expomos a perigos a toda hora? Se Cristo não ressuscitou, eu jamais iria me expor a perigos toda hora. É essa a ideia de Paulo, de viver para Cristo, de morrer por Cristo. Mas olha só, o mundo pensa diferente. O mundo pensa que é melhor mesmo Cristo não ter ressuscitado. Por quê? Porque o que a gente quer fazer da vida é comer e beber e depois vamos morrer. Não é isso que a miséria, as pessoas vivem nessa miséria de vida, nesse ciclo sem propósito na vida. As pessoas acham que vieram ao mundo apenas para passar um período aí de alguns anos, de 90 anos, 100 anos no máximo, 100 e pouquíssimos anos no máximo.
Será que é isso mesmo que Deus tem preparado para todos nós? Há muita gente vivendo assim, não crê na ressurreição, não se prepara na vida após morte, no encontro com Deus, e aí elas não estão preocupadas com os tesouros de Deus, com a vontade de Deus, com a glória do nome de Deus, e querem apenas satisfazer os seus desejos. O prazer desenfreado, o hedonismo desenfreado, aquela ideia de faça do seu jeito, viva do jeito que você quiser. Faz o que você quiser da sua vida que você vai ficar bem. A igreja pensa diferente, a igreja nega a si mesma, passa a viver para Cristo, para a glória dele. Ela pensa em ajuntar tesouros nos céus, ela vive totalmente apegada às coisas de Deus, às promessas de Deus, à revelação de Deus. E se a Bíblia diz que Deus ressuscitou, então eu creio no que a Bíblia diz. Olha só, irmãos. As pessoas hoje, no nosso tempo, elas estão desesperadas. Por quê? Porque os pilares, aquilo que era a base da vida delas, se ruiu, está ruindo, está caindo, as colunas estão caindo. Por exemplo, haviam 2 grandes pilares que firmavam as pessoas nessa terra: a saúde e o dinheiro. Com a pandemia, as pessoas estão com problemas sérios na saúde. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com a sua saúde amanhã. E o dinheiro, todo investimento, empresas quebrando, várias situações difíceis. Saúde e dinheiro são pilares falhos. Nós temos que nos firmar nas promessas de Deus, na rocha de Cristo, na doutrina preciosa da morte dele e da ressurreição dele, que firma a gente na rocha que é o Senhor Jesus. E a aplicação disso está no finalzinho do capítulo, que eu já vou terminar. Vejamos lá o finalzinho do capítulo 15. 1 Coríntios 15... Olha só, no finalzinho do 54, tá? 1 Coríntios 15, verso 54, no finalzinho. Ele vai dizer assim, ó: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu veneno mortal? Onde é que ele está? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele pagou o preço do nosso pecado e venceu a morte. Nós não mais seremos condenados. A morte não mais nos atingirá, a morte eterna. Nós temos vida eterna, vida plena no Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração agradecido. Nós temos que viver assim, agradecer a Deus até mesmo pelos problemas da vida, agradecer porque Ele está dirigindo a história, Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Nós só podemos agradecer ao Senhor. E por fim o verso 58, portanto, meus amados irmãos, olha só o que ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Não dá pra gente ver os detalhes desse texto, não daria tempo, das expressões usadas aqui por Paulo, fica para um outro momento, mas o que nós podemos é ter a certeza de que o nosso trabalho nunca é em vão, de que a nossa pregação nunca é vã, de que a nossa fé nunca será em vão. Por quê será vã? Porque Cristo morreu, mas Cristo venceu a morte. Cristo é o Senhor absoluto e, portanto, nós devemos viver firmes no Senhor, inabaláveis no Senhor, abundantes, trabalhando muito para o Senhor, para a glória do nome dele, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. É com isso que eu gostaria que você pensasse. O que você tem feito na obra do Senhor? O que você tem, quanto você tem dedicado vida, o seu coração, a sua família, né? Quanto tempo você está gastando para fazer as coisas do dia a dia, do seu trabalho, e não pensa um pouco nas coisas de Deus, na comunhão com Deus, na palavra, na oração, nos tesouros celestiais.
o trabalho do Senhor não é em vão, vale a pena trabalhar, servir ao Senhor com toda alegria. Empolgue-se nisso, olhe para Cristo, Cristo ressurreto, Ele está vivo, Ele é Senhor absoluto, Ele fez tudo isso por amor a nós e Ele está sentado num alto e sublime trono, Ele governa todas as coisas, todo o poder e autoridade foi lhe dada no céu e na terra e Ele é conosco, nós estamos firmes nessas doutrinas tão preciosas da palavra de Deus, ok? Nós vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez por esse momento tão especial da Páscoa de Cristo. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, pelo privilégio de sermos do Senhor, de vivermos para o Senhor, de glorificarmos o Teu nome, de fazermos sempre a Tua vontade. Pedimos Tua graça, Tua bênção, Tua direção para a nossa vida. Que em tudo, ó Deus, nós possamos ser abundantes, firmes, inabaláveis na Tua presença e diante dos homens, anunciar a glória do Senhor, a majestade do Senhor e não cansar de falar da boa notícia de que Cristo, Teu Filho, se fez como um de nós, morreu por nós e está vivo, é Senhor absoluto de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, porque a nossa vida não é governada pelos problemas que estão ao nosso redor, não é um vírus quem governa a nossa vida e o universo, mas nossa vida é governada e todo o mundo, todo o universo, cada célula que há nesse planeta e em todas as galáxias, cada grãozinho de areia, cada célula que há dentro do nosso corpo, tudo isso é governado pelas mãos do Senhor. As mãos que governam o universo são as mesmas que foram pregadas na cruz para morrer no nosso lugar, mas foram as mesmas que disseram a Tomé para tocar, ou que a mão, né, que disse, ou a voz que disse a Tomé para tocar e sentir, perceber que ali foi perfurado por amor a nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pelo Teu Filho ter vencido, pelo Senhor ter ressuscitado o Teu Filho ao terceiro dia, e assim, ó Deus, nós temos a garantia de vida eterna. Louvamos também o Teu nome, porque não estamos sós nesse mundo, temos o Teu Santo Espírito que nos ilumina a entender a Tua palavra, que assim, ó Deus, enche o nosso coração de vida, de esperança, de paz, de alegria, da certeza de que nosso trabalho não é em vão, quando é feito sempre para a glória e honra do Teu nome. Fica conosco, abençoa a igreja nesse momento tão crítico de tristezas, de despedidas, de mortes, de tanta gente, ó Deus, se deparando com a crise da pandemia, da Covid, mas que nós não deixemos de olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte e que está vivo, poderoso, governando todas as coisas e governando a nossa vida, é o Senhor e Salvador de todos nós. Pedimos agradecidos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, hoje logo mais à noite teremos nosso culto às 18 horas, né? Um momento especial aí para nós relembrarmos novamente a Páscoa, agradecermos ao Senhor pelo privilégio de sermos dele e vivemos de maneira super abundantes, né? Vivendo na presença do nosso Deus. Bom domingo, boa Páscoa, aleluia, Jesus ressuscitou, alegre-se. Não olhe tanto para os problemas, firme-se nas promessas, nas boas notícias do Evangelho, porque assim você vai ter forças para ficar firme na presença de Deus e diante dos homens anunciar sempre a glória do nome de Deus. Bom domingo, boa Páscoa, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus.